Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos analisar o 5º episódio da última temporada de Succession. Eu quero agradecer todo mundo que está acompanhando essa cobertura aqui no canal. Tô amando ler todos os comentários de vocês e tem sido muito especial mesmo fazer esse trabalho aqui e ter vocês prestigiando cada um dos episódios que eu lanço aqui no canal. Hoje nós analisamos o meio da última temporada, o 5º episódio, que na minha opinião é o episódio mais truncado da série até aqui. Ele não tem a mesma fluidez que todos os outros episódios e isso acontece também de uma forma natural. Nós já tivemos em Succession na última temporada até aqui uma grande subversão de expectativas. Com a saída do Logan Roy da série, com a morte do pai, nós ficamos com aquela grande pergunta na cabeça: como os filhos vão lidar com o seu legado? Só que o showrunner fez uma escolha muito interessante. Não existe uma grande passagem de tempo de um episódio para o outro. Na verdade, cada episódio representa um dia após o outro. Então, o que aconteceu no 3º episódio foi há 2 dias atrás do que acontece no 5º episódio. E por que isso é muito interessante? Primeiro porque não existem grandes possibilidades de truques do ponto de vista de contar uma história. Então, o peso do que acontece em cada episódio é carregado na perspectiva dos personagens e também do público. Esses 3 filhos que estão indo fazer essa negociação colossal, eles ainda não conseguiram enterrar o próprio pai. E aqui nós temos essa grande contradição de Succession, onde os personagens estão o tempo todo jogando, mas também ao mesmo tempo não existe espaço para os seus sentimentos. Os seus sentimentos são o tempo inteiro colocados de lado. E o que acontece, é claro, esses personagens vão ganhando uma sobrecarga gigantesca, uma exaustão gigantesca. E as suas explosões já aconteceram antes, mas aqui eles estão sobre a maior pressão de suas vidas. Porque eles perderam o seu pai, então obviamente isso já seria a grande mudança na trajetória de todos eles, porque todos esses personagens dependeram ao longo de todas as temporadas do Logan para existir, para encontrar o seu propósito ou então, os seus traumas, e agora eles não têm mais o seu pai na jogada. E o outro ponto é que eles assumem a empresa em um momento de grande transação, onde a grande compra está sendo realizada. Então, todas as pessoas que estão apoiando de certa forma, aplaudindo de certa forma a chegada do Kendall e do Roman ao poder, na verdade só esperam que eles fiquem ali por pouco tempo, porque a compra será feita pelo Madison e então os Roy sairão de cena. Pelo menos é isso que se espera desses personagens, por todas as pessoas à sua volta. A própria Siobhan espera isso dos irmãos, é por isso que ela aceitou que eles assumissem o cargo de CEOs. Mas quando a gente começa esse episódio, a gente já tem o Kendall em uma espécie de rima visual com o que aconteceu no 1º episódio da 1ª temporada, com ele chegando cheio de marra na sua empresa, ouvindo aquela música alta, chegando como o grande manda-chuva e depois sendo surpreendido, percebendo que na verdade ele não era dono da coisa toda, que seu pai tinha mudado de ideia. Aqui ele chega com a mesma marra, com a mesma percepção, lembrando que ele ainda nem conseguiu enterrar o próprio pai, mas já parece se sentir muito bem nessa nova posição que obteve. Mas quando ele chega na empresa, já percebe que sim, de fato ele está dividindo a coisa toda com o Roman, que também tem a sua própria preparação, ele tem a sua equipe que montou sem que ninguém percebesse, e os dois, ainda que estejam bem interessados em resolver os problemas da empresa, como por exemplo pensar naquele filme terrível que está sendo produzido e que está custando muito dinheiro, na verdade estão ali com uma única função. O único trabalho deles como CEOs da empresa é vender e não serem mais os CEOs. E como a gente vai descobrir ao longo desse episódio, eles não gostam disso. Eles vão mudar de ideia, por motivos diferentes, inclusive. Mas antes vamos falar então desse episódio, do que ele representa. Todos os personagens que nós acompanhamos, eles fazem uma viagem para esse espaço onde o Madison está reunido com sua equipe. Espaço esse extremamente bonito, como vários dos cenários de Succession, que de certa forma representa uma espécie de Valhalla, ou então um Olimpo dos deuses, onde Madison, que é um personagem que se vê como superior a todos os outros, gosta de estar. Ele até mesmo fala em determinado momento desse episódio o quão pequenas as pessoas são, mas eles não. Principalmente ele, é claro, porque ele se vê como um deus. E um personagem que se vê como um deus só precisa de tempo de tela para revelar quem ele realmente é. E é justamente isso que nós temos nesse episódio aqui. Como eu disse para vocês, cada
um dos episódios aqui representa um dia após o outro. Então, os irmãos foram forçados a fazerem essa viagem. É claro que eles gostariam de ter tempo de luto, mas o Madison usa do poder que tem para que eles, de fato, façam essa viagem até ele. E o tempo todo ele está jogando, o tempo todo ele está blefando e, principalmente, o tempo todo ele está desrespeitando os irmãos. Ele não vê os dois como iguais. Na verdade, eles são apenas as pessoas que vão fazer a venda ali para ele. Então, essa é uma posição bastante interessante, onde não é uma negociação de pessoas que se veem como iguais, é uma negociação onde o Madison vê todos os outros como inferiores. Não à toa o nome desse episódio é Lista da Morte, porque não só os funcionários serão cortados, os irmãos também serão cortados na visão do Madison. Agora que o pai não está ali para proteger, tudo que o Madison quer é o quanto antes fazer o negócio do jeito que ele bem entende. Mas a gente vai percebendo ao longo desse episódio que nem sempre ele vai conseguir aquilo que ele desejava. Esse é um episódio de pausa na velocidade que a trama toda estava atingindo e também um episódio de reflexão, onde é revelado para nós, o público, o que aqueles personagens de fato desejam. Que eles queriam ser os sucessores, nós já sabíamos. No quarto episódio, dá a sensação de que eles atingiram aquilo. Mas como existe essa pressão para que a venda seja feita, finalmente Kendall e Roman revelam um para o outro que desejam continuar no poder. Eles querem derrubar a venda. Só que essa é uma direção completamente oposta ao que o pai dos dois estava preparando. Afinal de contas, o Logan Roy disse ainda nessa quarta temporada de que esse era um bom negócio, que eles não estavam vendo isso, mas que esse era um bom negócio. E os irmãos estão ignorando. Após 24 horas no poder, eles já se sentem prontos o suficiente para tocar o navio de uma empresa que estava aos pedaços. É importante lembrar que o Madison não vê a empresa toda como algo interessante. Existem algumas partes da empresa que o interessam. Ele quer comprar os maiores pontos de influência e poder e outras ele vai descartar completamente. Então a grande questão é se essa venda colossal vai ser realizada, onde ficam as ambições dos três irmãos. Quando a gente pensa no Kendall, as suas ambições elas não estão muito relacionadas ao dinheiro em si. Como ele mesmo diz nesse episódio, eles já são ricos. O que ele sempre está buscando é mais emoção, o que também está relacionado à sua autodestruição. Sempre que o Kendall tiver uma ideia, então, dentro de Succession, nós podemos imaginar que essa é uma ideia extremamente perigosa que provavelmente vai dar errado, e é isso, exatamente isso, que ele tanto gosta. Mas, quem sabe, em algum momento as coisas começam a dar certo. Já quando a gente pensa no Roman, ele não tem essa autodestruição como a do Kendall. Ele sim, muitas vezes acaba destruindo a sua própria reputação, mas é num outro lugar que não é o mesmo do Kendall. O Roman possivelmente faria um bom trabalho, mas a gente provavelmente nunca vai saber disso, porque ele é um personagem que tem se demonstrado cada vez mais fragilizado dentro desse universo, o que é muito perigoso para ele, porque todas as outras pessoas que estão ali estão buscando destruir umas às outras. E a Shiv continua com as suas opções abertas. Isso foi algo que eu trouxe para vocês no primeiro episódio das análises aqui. A Shiv sempre deixa as opções abertas. E a gente pôde ver o porquê no último episódio, onde ela rapidamente foi descartada pelos irmãos. Então, se ela fosse uma pessoa que depositasse todas as fichas em uma só direção, ela já estaria fora do jogo há muito tempo. Ela sabe dos jogos, ela entende isso melhor do que qualquer outra pessoa. E aqui nesse episódio ela está numa posição interessante, onde ela vai pelas beiradas, consegue se aproximar do Madison e começa um estranho flerte com ele, onde ela obtém algumas informações reveladoras sobre aquele personagem, como por exemplo, que ele não é nada mais nada menos do que outro bilionário que pensa que pode fazer o que bem entender, como por exemplo mandar sangue para uma das suas funcionárias. Então, como a gente já poderia imaginar, o Madison é uma bomba relógio. Além disso, a Shiv também está tendo um flerte estranhíssimo com o Tom, que também está numa posição extremamente fragilizada e, de certa forma, decide arriscar absolutamente tudo, tanto na sua forma de se posicionar com o seu possível futuro empregador, como também na forma que ele se relaciona com a Shiv. Ele não está mais carinhoso como esteve nos outros episódios com ela, muito
pelo contrário. Já o Greg também é um personagem que vem buscando a sua posição ao sol, assim como todos os outros funcionários dentro desse episódio, mas ele é mais inteligente, ele já grudou nos irmãos, ele já não está tentando ajudar o Tom, porque o Tom vê ele ainda como um peão e o Greg sabe que por ser um dos familiares ali, ainda que mais distante, ele tem mais possibilidades. Os outros que estão ferrados mesmo são os funcionários convencionais, que estão ali basicamente em uma espécie de jogo onde cabeças vão rolar e não existe mais de uma vaga e eles estão disputando com a equipe do Madison. O que é muito interessante e engraçado dentro desse episódio são os meios de tortura, como por exemplo a sauna é um meio de tortura da equipe do Madison com a equipe da Waystar. E talvez uma das coisas mais engraçadas do episódio inteiro, um filme cheio de efeitos especiais, com um corte bruto gigantesco que serve como um meio de tortura para a equipe toda do Madison. Essa foi uma das coisas mais curiosas e engraçadas dentro desse episódio, que é o tempo todo esse jogo, esse embate, essa guerra onde coisas estão sendo feitas, mas não estão sendo ditas, e quando estão sendo ditas não são necessariamente o que de fato representam. Então é um episódio confuso nesse aspecto. Aquela sensação de uma negociação onde as coisas não são ditas está o tempo todo dentro do episódio em si. E talvez o que seja mais interessante dentro desse episódio seja o seu momento final, onde os dois irmãos já decidiram que vão fazer de tudo para que o negócio não aconteça, traindo mais uma vez a Shiv e também todas as outras pessoas que querem que o negócio seja feito, mas o que acontece naquela negociação nas montanhas é algo bem interessante. O Roman perde a sua cabeça, e não à toa, né, pessoal? Ele acabou de ver uma foto do seu pai morto, uma foto que o Connor mandou com a roupa que escolheu para o pai. Então isso é muito interessante, né? Os personagens eles estão sempre à beira de uma explosão de emoções, porque eles estão tendo que reprimir o seu luto para fazer negócios. E o Roman fala pro Madison, expondo todo o seu ódio, expondo toda a sua raiva, que o negócio não vai acontecer. Só que esse é sim um erro estratégico, é um erro na negociação, porque agora o Madison sabe o que eles querem e a forma de resolver isso tudo é a seguinte: se os irmãos não querem vender, ele oferece uma quantidade de dinheiro irrecusável. Dessa forma, ele passa por cima do poder dos irmãos e os acionistas vão, claro, votar pelo sim. É a mesma estratégia de negociação que o Kendall usou no primeiro episódio da primeira temporada com aquela empresa que ele queria comprar. Depois de determinada oferta, não tem como dizer não, e é exatamente isso que acontece. E como a gente vê no fim do episódio, a Shiv realmente está jogando dos dois lados, mantendo todas as suas opções abertas e manda uma foto dos irmãos que, depois de terem feito o que é o melhor negócio da vida deles, estão completamente desolados. Isso por quê? Porque eles querem manter uma conexão com a empresa. O Kendall quer substituir o seu pai, o Roman também, mas em um outro lugar, em um lugar mais emotivo, onde ele não queria abrir mão da ATN, porque era algo importante para o Logan, e agora os dois estão ali desolados e nós vamos ver ao longo dos próximos episódios como eles podem conseguir aquilo que desejam. Provavelmente vão existir várias reviravoltas ainda. É um episódio que mostra esses jogos de poder de um jeito bastante interessante, mas que vai num outro ritmo do que a gente viu até aqui. Ainda que eu entenda completamente a sua função dentro da narrativa e esteja muito curioso para ver como os irmãos vão lidar e agir daqui para frente. Nos encontramos na próxima semana.